Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para que seja mais fácil para a tradução, mas não muito, porque eu só tenho 6 minutos, né? Bom, eu vim do Brasil para compartilhar uma angústia e um desafio ao mesmo tempo. Eu trabalho no Museu Paulista, que é um grande museu de história, um museu muito antigo, na cidade de São Paulo, e um museu que é muito querido pela população, pela qual as pessoas têm uma relação muito afetiva. Muitos visitaram quando eram crianças, foi o primeiro museu que as pessoas conheceram, então ele é um museu muito querido pela população. Eu comecei a trabalhar no museu com 23 anos, e no meu primeiro dia de trabalho, o meu chefe virou para mim e falou: "Olha, seja bem-vinda, você é muito querida, mas se prepare, porque você tem uma longa carreira pela frente. Você tem 47 anos de museu pela frente." Eu levei até um susto, né? 47 anos? É muito tempo. Mas isso é porque nós, no Brasil, nos aposentamos com 70 anos, né, como funcionários públicos. Então, eu tinha que estar preparada para um longo trabalho. Acontece que 8 meses depois, ou seja, faltando 46 anos para a minha carreira acabar, o nosso museu foi fechado. Ele foi fechado emergencialmente, porque nós tínhamos um grande problema com a estrutura física do prédio. Ele é um prédio muito antigo e ele tinha um perigo iminente de desabamento. Realmente era uma questão muito séria, que colocava em perigo tanto nós, funcionários, quanto os públicos que faziam parte do nosso dia a dia. Então, do dia para a noite, eu era uma educadora sem museu. E eu nunca imaginei que eu ia passar por essa situação. A primeira coisa que veio na nossa cabeça foi: o museu está fechado. E agora? O que a gente faz? Nós decidimos, então, que era necessário estabelecer um equilíbrio entre a preservação do prédio, das coleções, e as ações para os públicos que a gente ia continuar realizando. Nós estamos localizados num grande parque, um parque muito grande na cidade de São Paulo. E nós decidimos, então, ir ao parque, que era uma solução muito próxima de nós. E ir ao público que frequentava esse parque, que não era necessariamente o mesmo público do museu. Muitas pessoas que frequentam o parque nunca tinham entrado no museu. E foi isso que nós fizemos. Durante alguns meses, nós realizamos uma série de ações educativas, oficinas, jogos, conversas informais com os públicos que frequentavam esse lugar. E foi uma experiência muito, muito rica, porque pela primeira vez nós nos aproximamos de públicos que até então não faziam parte da realidade da instituição, embora estivessem muito próximos de nós fisicamente. Então, nós nos aproximamos de trabalhadores informais, pessoas com transtornos mentais, catadores de lixo que trabalhavam nos finais de semana no parque, e mesmo atletas que faziam atividades físicas naquele lugar. Depois de alguns meses, infelizmente, nós tivemos que interromper essas atividades, por uma falta de estrutura do museu para dar continuidade a elas. E aí a minha angústia só aumentou, porque eu era uma educadora sem museu, e agora também não tinha mais o parque para trabalhar. Eu pensei, bom, eu não vou ficar de mãos atadas, né? Eu vou ter que ir atrás de alguma outra solução. E aí eu me dei conta que o Museu Paulista não era o primeiro museu a passar por essa situação. Muitas outras instituições também tinham passado por fechamentos, por reformas, por grandes restaurações. Então, eu fui atrás de experiências para conhecer como é que outras instituições atravessaram por um momento tão delicado como esse. Eu descobri que existem várias possibilidades de trabalho. Por exemplo, exposições itinerantes, não somente em outros museus, em museus parceiros, que também são uma grande possibilidade, mas exposições em estações de metrô, estações de trem, praças, espaços públicos, uma série de outros lugares. Muitos amigos e muitos colegas de outros museus também continuaram fazendo seus projetos educativos, só que em outros espaços que não os espaços expositivos. Então, eu conheci projetos que trabalharam em escolas, em espaços comunitários e até mesmo no meio da rua, em praças, em espaços públicos. Outra ação que foi uma descoberta muito interessante foram ações nas redes sociais e na internet. Então, alguns museus, durante os seus períodos de fechamento, escolheram construir plataformas colaborativas de coleções construídas por públicos e por outras instituições. Outros fizeram um uso muito intenso das redes sociais para se aproximar dos públicos, entender o que eles gostariam nessa nova fase. E outros chegaram a disponibilizar
100% ou quase 100% das suas coleções para um uso livre dos públicos, para que eles fizessem o que eles quisessem com as coleções. Isso tudo me fez perceber que, embora um museu esteja fechado para reformas, ele tem que estar aberto para se reinventar. A reforma, o fechamento, não é uma desculpa para simplesmente dar um adeus para o público e um até breve até a sua reabertura. Ele é muito mais que isso. Ele é um período de criação. Eu entendi também que o espaço expositivo, o espaço de atividade, não é tudo para um museu. Ele é uma possibilidade, mas não é a única. Existe a possibilidade de fazer parcerias com outras instituições, seja de educação, seja de instituições culturais, instituições de saúde, as próprias comunidades onde os museus estão inseridos. E é uma outra possibilidade também de manter a visibilidade da instituição, para que ela não seja esquecida durante anos e anos do seu fechamento. A imprensa, a própria área museológica e as comunidades onde os museus estão inseridos são grandes chances de dar continuidade a essa ação visível do museu. E, por fim, para encerrar a minha fala, eu consegui entender que, mais do que promover a participação pontual dos públicos, é importante criar, nesses momentos, uma nova relação com eles, para que ela seja uma relação duradoura que dure, uma relação duradoura que dure, né? Uma relação duradoura que se estenda até a reabertura do museu, que, em nosso caso, será somente em 2022. E eu já perdi a conta de quantos anos eu terei pela frente até lá. Obrigada.